Olá, tudo bem? Eu sou a professora Maria Aparecida Antunes Moreira. É um prazer estar de volta para trabalharmos a disciplina Pesquisa Aplicada à Educação 2, TCC. Nesta aula, nosso objetivo é aprofundar a construção do projeto de pesquisa, detalhando as etapas de sua construção, para darmos início à sua elaboração. Peço que em nossas aulas estejam munidos de papel e caneta para que, se dúvidas surgirem, vocês possam postá-las em nossos fóruns Tira Dúvidas. Lembrando que cada dúvida deve ser postada no fórum pertinente a cada aula. Vamos lá? Conforme o projeto pedagógico do curso de licenciatura em Pedagogia da UAB e FNMG, o trabalho de conclusão constitui-se em uma atividade científica de sistematização do conhecimento sobre um objeto de estudo, cuja exigência é um requisito obrigatório para a integralização curricular do acadêmico. Este trabalho deverá focalizar um tema ligado à área de concentração do curso, em consonância com seus objetivos. Certamente, cada um de vocês, acadêmicos, desde o semestre anterior, com base nas disciplinas estudadas e nas orientações veiculadas nas aulas de TCC1, já tem em mente o problema a ser pesquisado, a fim de desenvolver o trabalho de pesquisa, que resultará em um artigo científico na disciplina TCC3 do próximo semestre. O TCC resultará em trabalho escrito, respaldado por uma atividade de pesquisa, apresentando como características sistematização, completude, unidade temática, investigação de fatos, metodologia adequada e contribuição da reflexão para a ciência. Este será um legado do acadêmico para todos os que se interessarem pelo assunto, a fim de fornecer subsídios para possíveis intervenções e fundamentações. Para a definição dos TCCs a serem desenvolvidos, é importante que cada um de vocês faça uma reflexão sobre as atividades desenvolvidas no curso, especialmente aquelas contempladas pelos componentes da prática profissional. Isto porque estas atividades, ao possibilitarem o contato e análise da realidade pelos alunos, possibilitam a problematização sobre diversos aspectos da atuação docente. Assim, vocês terão facilidade na construção do projeto. Nos dias 11 e 12 de julho de 2020, acontecerá o seminário presencial da disciplina Pesquisa Aplicada à Educação 2, TCC. Oportunidade em que vocês estarão realizando a apresentação de seu projeto de pesquisa e compartilhando o início de seu trabalho científico. Para isso, vocês precisarão proceder à escrita do seu TCC. Nesta e na próxima aula, vamos trabalhar especificamente a escrita do projeto de pesquisa para sua apresentação escrita. Conforme o regulamento para normatização dos trabalhos de conclusão de curso da UAB e FNMG, a estrutura técnico-científica do TCC é composta por elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, cuja formatação deve seguir as normas da ABNT. Elementos pré-textuais: capa, folha de rosto e sumário. Elementos textuais: introdução ou apresentação, tema, contextualização, delimitação do tema, abordagem teórica, seus conceitos chaves e antecedentes científicos, problema, objetivo, hipóteses, quando for o caso, justificativa e resultados esperados. Fundamentação teórica, definição conceitual e operacional das principais variáveis de estudo. Metodologia, amostra ou fontes de consulta, materiais e métodos e cronograma de atividades. Elementos pós-textuais, referências bibliográficas e anexos
ou apêndices, quando houver. Para desenvolver um artigo, é fundamental ter um norte, um direcionamento. É o momento de construir o seu projeto de pesquisa, que irá funcionar como um guia do pesquisador, indicando os passos que deve seguir. Apesar de ser um roteiro pré-estabelecido e rigorosamente elaborado, o projeto não é imutável e inflexível. Ao contrário, o caminho percorrido ao longo da pesquisa acaba por lhe imprimir novas características, novos contornos, colocando novas exigências para o pesquisador. Lembrem-se de que o projeto de pesquisa precisa ser bem pensado e redigido, pois ele é a materialização de um planejamento. O projeto existe para dar uma direção, para ajudar o pesquisador a encontrar pistas, para descobrir alguns problemas e não para criar empecilhos para o seu entendimento. Deve ser entendido como um produto, pois é um documento escrito resultante de um exercício acadêmico e científico, e também como um processo, pois é um instrumento dinâmico que tem a importante característica de ser flexível. A elaboração de um projeto de pesquisa implica lidar com 3 dimensões que são independentes entre si. Vejamos as dimensões. Dimensão técnica, conjunto de regras para a elaboração do projeto, já que existe um consenso na comunidade científica sobre o núcleo básico que todo o projeto deve contemplar. Dimensão teórica, são as escolhas do pesquisador quanto ao tema, ao referencial teórico, fundamentais para a construção do objeto de conhecimento, com procedimentos adequados e consensuais no campo da ciência. Dimensão afetiva, revela o envolvimento do pesquisador com o tema escolhido. Em linhas gerais, todo o projeto deve responder às seguintes questões: o que pesquisar? Definição do tema. Por que pesquisar? A justificativa, as hipóteses. Para que pesquisar? São os objetivos. E como pesquisar? Referente à metodologia, ao cronograma. Passemos agora para a definição do tema e do título. O tema é o assunto que desejamos provar ou desenvolver. Pode surgir de uma dificuldade prática enfrentada pelo pesquisador, da sua curiosidade científica, de desafios encontrados na leitura de outros trabalhos ou da própria teoria. Independentemente da origem, o tema é amplo. Do tema é feita a delimitação, que deve ser dotada de um sujeito e um objeto. Já o título, acompanhado ou não por subtítulo, difere do tema. O título sofre um processo de delimitação e especificação. Para torná-lo viável a realização da pesquisa, o título sintetiza o seu conteúdo. Quanto à justificativa, ela é o único item do projeto que apresenta respostas à questão por quê. Ela é de suma importância e consiste em uma exposição sucinta, porém completa, das razões de ordem teórica e dos motivos de ordem prática que tornam importante a realização da pesquisa. A justificativa deve enfatizar o estágio em que se encontra a teoria que diz respeito ao tema, as contribuições teóricas que a pesquisa pode trazer, confirmação geral, confirmação na sociedade particular em que se insere a pesquisa, especificação para casos particulares, clarificação da teoria, resolução de pontos obscuros. A importância do tema do ponto de vista geral, a importância do tema para casos particulares em questão, possibilidade de sugerir modificações no âmbito da realidade abarcada pelo tema proposto e descoberta de soluções para casos gerais ou particulares. Lembrem-se que a justificativa não apresenta citações de outros autores. Vamos à formulação do problema. A formulação do problema prende-se ao tema proposto. Ela esclarece a dificuldade específica com a qual nos defrontamos
e que pretendemos resolver por meio da pesquisa. Para ser cientificamente válido, um problema deve passar pelo crivo das questões seguintes. O problema pode ser enunciado em forma de pergunta? É uma pergunta que você deve fazer. Corresponde a interesses pessoais, capacidade, sociais e científico, isto é, de conteúdo e metodológicos? Uma outra pergunta. Esses interesses estão harmonizados? É um outro questionamento. Constitui-se o problema em questão científica, ou seja, relacionam-se entre si pelo menos duas variáveis? Pode ser objeto de investigação sistemática, controlada e crítica? Pode ser empiricamente verificado em suas consequências? Essas são indagações que você deve fazer a respeito do problema. Para a formulação do problema, é importante que ele esclareça a questão de pesquisa, definir o problema, o que, como, observar a sua viabilidade, relevância, novidade, oportunidade. A formulação do problema deve ser interrogativa, clara, precisa e objetiva, e deve possuir solução viável, expressar uma relação entre duas ou mais variáveis, ser fruto de revisão de literatura e reflexão pessoal. O problema, assim, consiste em um enunciado explicitado de forma clara, compreensível e operacional, cujo melhor modo de solução ou é uma pesquisa ou pode ser resolvido por meio de processos científicos. Vamos à construção das hipóteses? As hipóteses constituem respostas supostas e provisórias ao problema. A principal resposta é denominada hipótese básica, podendo ser complementada por outras, que recebem a denominação de secundárias. São características das hipóteses: consistência lógica, verificabilidade, simplicidade, relevância, apoio teórico, especificidade, plausibilidade, clareza, profundidade, fertilidade, originalidade. Enunciado das hipóteses é uma suposição que fazemos na tentativa de explicar o problema. Como resposta e explicação provisória, relaciona duas ou mais variáveis do problema levantado. Deve ser testável e responder ao problema. Serve de guia na pesquisa para verificar sua validade. A hipótese surge de observação, resultados de outras pesquisas, teorias, intuição. Uma hipótese aplicada deve ser conceitualmente clara, ser específica, ter referências empíricas, ser simples, estar relacionada com as técnicas disponíveis, estar relacionada com uma teoria. Quanto aos objetivos, eles devem ser sempre expressos em verbos de ação. Esses objetivos se dividem em geral e específicos. Geral está ligado a uma visão global e abrangente do tema. Relaciona-se com o conteúdo intrínseco dos fenômenos, eventos ou ideias estudadas. Está diretamente vinculado à própria significação do título proposto pelo projeto. Deve iniciar com um verbo de ação. Específicos. Apresentam um caráter mais concreto, têm função intermediária e instrumental, permitindo, de um lado, atingir o objetivo geral e, de outro, aplicar este a situações particulares. Vocês terão acesso a uma tabela com alguns exemplos de verbo geral e específicos para facilitar o processo de escrita. São exemplos aplicáveis a objetivos. Quando a pesquisa tiver o objetivo de conhecer, usem os verbos apontar, citar, classificar, conhecer, definir, descrever, identificar, reconhecer, relatar. Quando a pesquisa tiver o objetivo de compreender, usem os verbos compreender, concluir, deduzir, demonstrar, determinar, diferenciar, discutir, interpretar, localizar, reafirmar. Quando a pesquisa tiver o objetivo de aplicar,
usem os verbos desenvolver, empregar, estruturar, operar, organizar, praticar, selecionar, traçar, otimizar, melhorar. Quando a pesquisa tiver o objetivo de analisar, usem os verbos comparar, criticar, debater, diferenciar, discriminar, examinar, investigar, provar, ensaiar, medir, testar, monitorar, experimentar. Quando a pesquisa tiver o objetivo de sintetizar, façam uso dos verbos compor, construir, documentar, especificar, esquematizar, formular, produzir, propor, reunir, sintetizar. Quando a pesquisa tiver o objetivo de avaliar, use os verbos argumentar, avaliar, contrastar, decidir, escolher, estimar, julgar, medir, selecionar. Agora, vocês darão uma pausa no vídeo para realizarem uma discussão sobre o que vimos até aqui. Tema, título, justificativa, problema, hipótese, objetivos geral e específicos. Tenham em mãos a lista de verbos e analisem-na. Conversem um pouco a respeito do seminário e como se procederá à apresentação do projeto de TCC. Até daqui a pouco. Olá! Vamos retornar à aula? Agora falaremos sobre a metodologia. A investigação científica depende de um conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos para que seus objetivos sejam atingidos. São os métodos científicos. Método científico é o conjunto de processos ou operações mentais que devemos empregar na investigação. É a linha de raciocínio adotada no processo de pesquisa. Mas o que é método? O que é pesquisa? Certamente sabem, mas vamos relembrar. Método é a forma de pensar para chegarmos à natureza de determinado problema, quer seja para estudá-lo ou explicá-lo. Pesquisa é um modo científico para obter conhecimento da realidade empírica, tudo o que existe e pode ser conhecido pela experiência. Trata-se de um processo formal e sistemático de desenvolvimento do método científico. Na metodologia, apresentamos também o delineamento básico, o design da pesquisa, para identificar critérios como o estudo está estruturado e qual o seu objetivo, conforme vimos nas aulas 1 e 2, veiculadas nas semanas anteriores. São os critérios de classificação da pesquisa. Quanto à sua natureza, pode ser básica ou aplicada. Quanto ao método, pode ser dedutivo, indutivo, hipotético-dedutivo, dialético ou fenomenológico. Quanto ao objeto de estudo, a pesquisa pode ser exploratória, descritiva ou explicativa. Quanto ao procedimento técnico, a pesquisa pode ser bibliográfica, documental, experimental, de levantamento, estudo de caso, estudo de campo, pesquisa ex post facto, pesquisação ou pesquisa participante. Quanto à abordagem, pode ser qualitativa, quantitativa ou quali-quantitativa. Outra parte importante da pesquisa é a coleta de dados. Existem alguns critérios de avaliação desse recorte, como a clareza no processo de coleta de dados, a seleção da amostra e os métodos utilizados na coleta de dados. Vejam no slide. Esses instrumentos devem estar alinhados aos objetivos e às abordagens da pesquisa. Alguns exemplos: entrevistas, observações diretas, questionários, documentação. Vejamos agora o embasamento teórico. Este termo pode ser conhecido também como revisão teórica, referencial teórico, revisão de literatura, revisão da bibliografia, pressupostos teóricos.
É a parte do projeto que apresenta de forma breve a revisão das principais fontes, obras, referências que tratam do tema da pesquisa, pois parte do pressuposto de que nenhuma investigação começa do zero. A revisão de literatura resultará do processo de levantamento e análise do que já foi publicado sobre o tema e o problema de pesquisa escolhidos. Permitirá um mapeamento de quem já escreveu e o que já foi escrito sobre o tema ou problema da pesquisa. O pesquisador procura mostrar, através da literatura já publicada, o que já sabe sobre o tema, quais as lacunas existentes e onde se encontram os principais entraves teóricos ou metodológicos. Em função da explosão da informação, você deverá definir para onde irá dirigir e concentrar seus esforços na revisão de literatura, porque só assim não ficará perdido. Após a escolha do tema, o pesquisador deve iniciar amplo levantamento das fontes teóricas, relatórios de pesquisa, livros, artigos científicos, monografias, dissertações e teses, com o objetivo de elaborar a contextualização da pesquisa e seu embasamento teórico, o qual fará parte do referencial da pesquisa na forma de uma revisão bibliográfica ou de literatura, buscando identificar o estado da arte ou o alcance dessas fontes. Essas providências mostrarão até que ponto esse tema já foi estudado e discutido na literatura pertinente. Convém estabelecer um marco teórico de referências e sua abrangência no aspecto temporal. Nessa etapa, como o próprio nome indica, analisamos as mais recentes obras científicas disponíveis que tratem do assunto ou que deem embasamento teórico e metodológico para o desenvolvimento do projeto de pesquisa. É aqui também que são explicitados os principais conceitos e termos técnicos a serem utilizados na pesquisa. A revisão da literatura demonstra que o pesquisador está atualizado nas últimas discussões no campo de conhecimento e investigação. Lembro a vocês que a finalidade da pesquisa científica não é apenas um relatório ou uma descrição de fatos levantados. Não. Recortes dos autores que você leu, mas sim o desenvolvimento de um caráter interpretativo de sua leitura. É nesta etapa que vocês irão colocar em prática os fichamentos. Lembrem-se de que o fichamento é uma forma de investigar que se caracteriza pelo ato de fichar, registrar em fichas, todo o material necessário à compreensão de um texto ou tema. É uma parte importante na organização da pesquisa de documentos, permitindo um fácil acesso aos dados fundamentais para a conclusão do trabalho. O fichamento, na prática, identifica-se com um resumo, diferenciando-se deste apenas na sua forma de apresentação. Falemos do cronograma. A elaboração do cronograma responde à pergunta: quando? A pesquisa deve ser dividida em partes e devemos fazer a previsão do tempo necessário para passar de uma fase para outra. Não esquecer que determinadas partes podem ser executadas simultaneamente, mas existem outras que dependem das anteriores, como é o caso da análise e interpretação dos dados, cuja realização depende da codificação e da tabulação, só possíveis depois de colhidos os dados. No cronograma, você dimensiona cada uma das etapas do desenvolvimento da pesquisa, no tempo disponível para sua execução. Geralmente, os cronogramas são divididos em meses, conforme vocês observam no slide. Nesse slide, vocês podem ver um modelo de cronograma com sugestão das etapas e dos meses de duração da pesquisa, onde aparece a definição do tema, do problema, justificativa e objetivos, a revisão inicial de literatura, a elaboração do projeto, que é esse que vocês estão fazendo, a apresentação do projeto, que acontecerá em breve, o envio do projeto ao CEP, a entrega, a revisão do projeto, a coleta de dados, a análise e discussão dos dados, a redação final do artigo e a apresentação do trabalho para a banca,
conforme acontecerá no próximo semestre. Falemos do orçamento. O orçamento distribui os gastos previstos com a pesquisa, tanto em relação ao pessoal quanto com material. Também contempla a fase da elaboração do projeto, a execução da pesquisa e a elaboração do trabalho de conclusão. Respondendo à questão com quanto o orçamento distribui os gastos por vários itens, que devem necessariamente ser separados. Inclui os gastos de pessoal, considerar todos os elementos que devem ser computados, os seus gastos, quer globais, mensais, semanais ou por hora atividade, incluindo até mesmo despesas com digitação, computador. Material são os elementos consumidos no processo de realização da pesquisa, como papel, canetas, lápis, cartões, digitação, xerox, encadernação. Observem no slide que o orçamento deve ser demonstrado digitado em tabela, com detalhamento, com especificação das despesas pelos itens recursos materiais, material de consumo, revisão, serviço de terceiros, encargos e outras especificidades inerentes ao projeto de pesquisa. Passemos agora às referências. As referências abrangem livros, artigos, periódicos, jornais, monografias, CDs, sites, publicações utilizadas para o desenvolvimento do projeto e embasamento teórico da pesquisa. Podemos incluir ainda o material bibliográfico, que será lido no decorrer do processo de pesquisa. As obras utilizadas, as obras consultadas para a elaboração do projeto e as fontes documentais previamente identificadas, que serão necessárias à pesquisa, devem ser indicadas em ordem alfabética e conforme a NBR específica. Estamos chegando ao final de mais uma aula. Foi um prazer estar com vocês. Sugiro que ao fim do vídeo vocês deem continuidade à discussão. Agora a conversa será sobre metodologia, embasamento teórico, cronograma, orçamento e referências. Quero finalizar com uma reflexão trazida pelo pensador Rubem Alves, que nos diz assim: somos as coisas que moram dentro de nós. Por isso, há pessoas tão bonitas, não pela cara, mas pela exuberância de seu mundo interior. E que saibamos ser belos por dentro e deixemos que essa beleza transborde para fora de nós, atingindo todos que nos cercam. Ao final deste vídeo, discutam sobre a metodologia, façam um feedback do que trabalhamos na aula da semana passada, embasamento teórico, cronograma, orçamento e referências bibliográficas. Na próxima semana, nós iremos trabalhar o trabalho científico propriamente dito, que é o artigo científico, e que será elaborado por vocês. Participem do Fórum da Semana, escrevam seu projeto de pesquisa e até a próxima!